Bom dia, amigos. Está no ar a sua edição de sexta-feira, dia 5 de junho de 2026. São 4 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10 horas da manhã na Ucrânia, no horário em que eu gravo esse vídeo. Durante a noite, a Rússia lançou 216 drones de ataque e 2 mísseis guiados KH-59, informou a Força Aérea Ucraniana. Destes drones, 216, 198 foram derrubados. Os mísseis, infelizmente, não foram derrubados. Tá? Olhando o mapa da guerra, aqui Putin afirma, eu não sei se eles beberam, eu não entendi o porquê, mas Putin afirma não houve um único uso em combate do míssil Orezhnik na Ucrânia. A última vez que atacamos foi um local conveniente para observarmos os resultados. Aquela garagem vazia, eles disseram que foi um teste inocente, mas eles já tentaram antes, várias vezes, como já mostrado aqui no canal, então eu não estou entendendo porque agora eles estão dizendo que não houve. Para esconder o fracasso de que o míssil não tem pontaria, sei lá. Estão dizendo que não houve, enquanto que todos nós vimos as diversas tentativas. Enfim, coisas de russo, né? Russo sendo russo. Aqui foram relatadas explosões em Luhansk. Aqui no meio, relatadas explosões na cidade ocupada de Vulehrishk. E esse terceiro, o primeiro centro independente de sistemas não tripulados do 14º Regimento, reivindica o controle de fogo sobre o aeroporto de Donetsk. Tá? Ainda tem alguma coisa aqui Mas isso foi de ontem. Drones ucranianos atingiram uma lancha de patrulha da classe Svetliak e outros equipamentos militares na Crimeia. Isso foi de ontem. O comandante do 3º Corpo da Ucrânia, Biletsky, disse que os orcs estão sofrendo falta de mão de obra viva. Isso é sentido a cada mês. Os assaltos de carne, que eram uma norma há 7, 8 meses, desapareceram, mesmo nos trechos mais quentes da frente. E a Ucrânia agora domina o ar, a primeira trincheira até 200 quilômetros de profundidade. É uma boa notícia. Outra coisa estranha que veremos nas notícias é que Zelensky fez uma carta aberta a Putin. Só que o pessoal não mostrou para o Putin, que gozado. O Putin não sabe ver sozinho. Precisa que alguém mostre para ele. Será que é porque lá não tem internet, a internet está bloqueada, não sei o quê? Então, o Putin fica naquela bolha dele e só vê ou só toma conhecimento daquilo que os assessores em volta querem que ele veja. Então, até agora não mostraram a carta aberta a ele. Vamos ver isso depois nas notícias. Vamos para as baixas e assim não perdemos tempo. 1.550 soldados. Poxa, terça-feira foi 1.440, quarta-feira 1.130, ontem 1.300 e hoje 1.550. Realmente está faltando orc na linha de frente, mas está faltando porque está acabando mesmo. Né? 2 tanques, 8 blindados, 68 peças de artilharia, 2 lançadores múltiplos de foguete, 1 sistema antiaéreo, 2.046 UAVs, 14 UGVs, que são drones terrestres, e 329 veículos de transporte de logística. Então, continua sufocando a logística. Após a vinheta, as notícias que separamos para vocês. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz.
Apenas um lembrete. Não se esqueça de, após assistir o vídeo, ir lá nos comentários que tem sempre informações importantes, como, por exemplo, o vídeo mais atual da UATV, que é a televisão da Ucrânia, com as últimas notícias daquilo que ocorre lá. Alô, amigos! Não se esqueçam de ir lá nos comentários que também tem um vídeo do repórter da Ucrânia em português. Então eu não posso ficar mostrando as rugas, né, e os elementos do combate na linha de frente o dia inteiro. É uma guerra de atrito, então as duas frentes estão o dia inteiro brigando. Se eu fosse contar detalhes disso, o vídeo ficaria muito longo, então é muito melhor indicar o vídeo mais atual e recente do repórter da Ucrânia em português. Então visite sempre, após assistir o vídeo, ali nos comentários. Muita informação importante para você. O senador americano Bill Keating confrontou Marco Rubio sobre a Ucrânia, citando o Memorando de Budapeste e afirmando que Washington deu sua palavra a Kiev depois que a Ucrânia entregou o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Ele também criticou o enviado de Trump, Steve Witkoff, por dizer que Putin merecia confiança e alertou que palavras por si só não deterão a Rússia. Mostrei ontem a palavra dessa senadora e ela continuou: nenhum de vocês jamais visitou a Ucrânia, mas ao mesmo tempo se encontra regularmente com Putin e o convida para a Casa Branca. A senadora acusou Marco Rubio e a administração Trump de apoiar a Rússia. Callas disse: temos que lembrar que os países querem estar na OTAN porque não querem que a Rússia os ataque ou invada. Se Putin conquistar Donbás, a fortaleza cairá e, antes, eles certamente irão tomar toda a Ucrânia. E se a Ucrânia cair, outros países também estarão em perigo. 11 países europeus querem endurecer as regras de entrada para cidadãos russos no espaço Schengen, antes da temporada de verão, segundo reportagem de O Político. República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Polônia, Suécia, Islândia e Noruega solicitaram à Comissão Europeia que endureça a política de vistos da União Europeia para a Rússia devido ao aumento no número de vistos emitidos. Em 2025, 623 mil russos receberam visto Schengen, em comparação com os 565 mil em 2024. França, Itália e Espanha foram os países que mais emitiram vistos para russos. Trump e seu emissário Mike Johnson farão de tudo para impedir que a Ucrânia desencadeie a série de eventos que derrubarão Putin e restaurarão as fronteiras de 1991. Rubio já está dizendo que a Ucrânia está vencendo demais. A operação Salvar Putin começou. E a Câmara acaba de votar para abrir caminho para a votação do alto apoio à Ucrânia. Como disse o deputado Gregory Mix, essa votação não é meramente processual, é uma declaração sobre se esse Congresso e seus membros estão ao lado do povo da Ucrânia e de sua luta por liberdade. A Câmara ontem votou por 218 a 204 para abrir caminho para a votação final do ato de apoio à Ucrânia, um projeto de lei que destinaria bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia e reforçaria as sanções contra a Rússia. Meia dúzia de republicanos apoiaram a medida: Bacon, Fitzpatrick, Lawyer, McCall, Max Miller e Joey Wilson. Os mísseis balísticos ucranianos poderão atingir Moscou nesse verão ou início do outono. Denis Stillerman, cofundador e projetista-chefe da Firepoint, afirmou que o míssil balístico FP-9, capaz de voar em velocidades até Moscou e atingir seu alvo, já possui todos os componentes prontos, exceto o motor.
Espero que nesse verão, ou no máximo no início do outono, iniciemos os voos de teste para Moscou, disse Stilleman. A produção do primeiro lote de 10 a 20 mísseis já começou. Será que Putin acabou? Líder do Kremlin perde a consciência repentinamente durante discurso. Durante uma aparição pública, Vladimir Putin teria agarrado o pódio repentinamente e perdido a consciência. Seguranças cercaram o palco e o retiraram do local. Segundo testemunhas, o presidente russo fez uma pausa no meio de uma frase. Seu rosto empalideceu repentinamente e ele começou a desmaiar. Médicos presentes no evento prestaram socorro imediato. O Kremlin ainda não se pronunciou oficialmente sobre o estado de saúde de Putin. Fontes próximas à administração presidencial afirmam que tudo está sob controle, mas canais russos do Telegram já discutem ativamente as possíveis consequências políticas. Preste atenção. Imagens gravadas por militares ucranianos mostram a escolta de um grupo de prisioneiros de guerra russos. Durante a caminhada, um ucraniano fala Slava Ukraini! Glória à Ucrânia. E os russos respondem Heroiam Slava! Glória aos heróis. Vamos prestar atenção. Viu? Aprenderam direitinho. Yulia Spiridenko está dizendo parabéns à primeira-ministra Mette Frederiksen e ao novo governo da Dinamarca. A Dinamarca esteve ao lado da Ucrânia quando mais importava. Esse tipo de confiança se constrói com ações. E a Dinamarca já provou isso inúmeras vezes. Aguardo com expectativa a continuidade do nosso trabalho conjunto para fortalecer a segurança europeia, apoiar a recuperação da Ucrânia e avançar em todos os objetivos que compartilhamos. Em 1984, um homem sentado diante de uma câmera descreveu a nossa era com uma precisão que gela o sangue. Yuri Bezmenov não era um espião de romance. Jornalista soviético, homem da agência Novosti e do KGB, ele passou a carreira fabricando influência antes de desertar em 1970. O que ele veio dizer ao Ocidente cabe uma frase: a verdadeira guerra que a União Soviética travava quase não tinha nada a ver com mísseis ou espiões. Era uma guerra psicológica, lenta, paciente. A subversão ideológica. Segundo ele, a essência do esforço dos serviços era dedicada a isso. Não para roubar segredos, para modificar a percepção da realidade em todo um povo, a ponto de ele não conseguir mais, mesmo diante de fatos, defender a própria sobrevivência. Ele descrevia 4 fases. 1. A desmoralização. A mais longa, 15 a 20 anos, o tempo de educar uma geração. Não se destrói um país pela força, mas se o volta contra si mesmo. Trabalha-se a escola, a universidade, os meios de comunicação, a cultura, até que uma geração inteira cresça desprezando sua história, por sua nação, seu legado, seu país. O detalhe aterrorizante, uma vez realizado, é irreversível. Essas pessoas estão programadas. Expõe-as a fatos autênticos, provas, eles se recusarão a vê-los, continuarão se achando virtuosas ao desmontar o que as protege. 2. A desestabilização, 2 a 5 anos. Ataca-se as fundações, a economia, a autoridade, as relações sociais, a defesa. Tudo o que sustentava se torna negociável. 3. A crise. Algumas semanas, um choque, um ponto de virada,
e uma sociedade desorientada clama ela mesma para ser salva. E 4, normalização. Instala-se uma nova ordem apresentada como uma libertação. A palavra é emprestada, com ironia, da normalização da Tchecoslováquia esmagada após 1968. Então, 1991 chegou. A União Soviética desmoronou, o Ocidente celebrou sua vitória e tudo isso foi guardado na prateleira dos velhos medos. Mas confunde-se o lançador com a carga. O que caiu em 91 foi o Estado soviético, o foguete. A arma ideológica, ela, já havia sido disparada décadas antes. E uma arma de desmoralização tem essa propriedade diabólica. Uma vez que a primeira geração é revertida, ela não precisa mais de Moscou, ela se autorreplica. O mandante pode morrer, o programa roda sozinho. Olha onde é que nós estamos. O orquismo não é uma mania de estudantes, é a fase terminal do processo que Bezmenov descrevia. Uma civilização que ensina aos próprios filhos que seu legado é uma vergonha, que transforma suas universidades em tribunais permanentes contra si mesma, que reescreve sua história em ato de acusação e se culpa até pela própria existência. A desmoralização tornada religião de Estado. O reflexo de sobrevivência de um povo, seu orgulho, sua continuidade, seu direito de se transmitir, requalificado como crime. É exatamente o sintoma que ele anunciava. Sociedades incapazes de avaliar um fato evidente assim que ele contradiz o dogma. Mostre-lhe os números, as consequências, o muro que se aproxima. Elas aplaudirão sua própria dissolução, tornando-a para o progresso. Ora, uma civilização que se odeia não se defende mais. Ela se desculpa por existir. E um organismo que desaprendeu a querer viver já está pela metade morto. É por isso que esse combate não é cultural no sentido decorativo, é vital no sentido próprio. Reaprender a amar o que é, transmitir sem vergonha, defender uma continuidade em vez de organizar um arrependimento perpétuo. Isso não é nostalgia, é uma condição de sobrevivência. Uma civilização viva é uma civilização que não se odeia. O resto é a morte, em versão tranquilizadora. Bezmenov terminava com um aviso simples: resta muito pouco tempo antes que o processo se torne irreversível. Vejam só, um voluntário americano na Ucrânia, após destruir um veículo blindado russo. Então tá aí o veículo blindado aí destruído, né? Fumacinha saindo, e o americano vibrando. O oficial ucraniano que primeiro deu a ordem de atirar nessa guerra foi Vadim Sukarevsky. Isso aconteceu em 13 de abril de 2014, quando os combatentes de Girkin atacaram as forças especiais ucranianas. Passou toda a guerra, desde paraquedista até comandante de brigada. Honra e respeito ao herói ucraniano. É melhor ser membro da União Europeia do que um Estado americano, disse o presidente da Finlândia, e fez uma proposta inesperada ao Canadá. Alexander Stubb sugeriu a expansão da União Europeia para cerca de 40 países. Ele afirmou que a Europa precisa se fortalecer no cenário global e atrair novos parceiros de forma mais ativa. Entre os possíveis candidatos, Stubb citou Reino Unido, Canadá, Turquia, Noruega e a Islândia. Segundo ele, este é o momento certo devido à guerra na Ucrânia e às mudanças na política dos Estados Unidos. Drones ucranianos de longo alcance atingiram um navio patrulha russo da classe Svetliak, perto da ponte da Crimeia. Vários marinheiros russos morreram nos ataques. Esse é o segundo navio russo atingido por drones ucranianos nas últimas 24 horas. Lembra, uma fragata também foi atingida naquela ilha lá em São Petersburgo. Este é Andrei Bezrukov, professor no Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou e ex-coronel do Serviço de Inteligência Externa Russo, o SWR.
Suas palavras no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo são uma revelação preocupante, mas extremamente reveladora sobre a mentalidade da elite de liderança russa. Bezrukov está preparando aqui, de forma totalmente aberta, a sociedade russa para o fato de que ela viverá nos próximos 20 a 30 anos em estado de guerra. Ele fala de 2 gerações futuras que crescerão como beligerantes e exige que toda a economia e o sistema estatal sejam permanentemente orientados para isso. Ao mesmo tempo, ele admite abertamente que a Rússia não estava de forma alguma preparada para os precisos ataques de drones ucranianos contra sua própria estrutura crítica. O que estamos ouvindo aqui é basicamente a normalização da guerra permanente. Em vez de oferecer uma perspectiva de paz, modernização econômica ou prosperidade, o conflito é declarado como um estado permanente e duradouro. Isso mostra um pensamento profundamente enraizado e imperial. O futuro de 2 gerações de jovens será subordinado a ambições geopolíticas do Kremlin. A guerra não é mais compreendida aqui como um estado de exceção temporário, mas como um novo fundamento do Estado russo. Ao mesmo tempo, sua lamentação sobre a superioridade tecnológica dos drones e dos sistemas Starlink revela uma profunda ansiedade. Quando um ex-topo espião e consultor estratégico fala tão abertamente sobre vulnerabilidade da própria infraestrutura, isso mostra que a liderança russa sabe exatamente o quão vulnerável é seu hinterland, apesar de toda a propaganda na verdade. É a tentativa de preparar sua própria população para décadas de privações, porque um caminho rápido para sair dessa rua sem saída não existe mais. Washington muda de tom. Bilhões a mais para a Ucrânia. Pela primeira vez desde que Donald Trump retornou ao cargo, o Congresso fez progressos significativos em um novo pacote de ajuda à Ucrânia. A Câmara votou 2018 a 2004 para aprovar o projeto de lei que inclui 8 bilhões de dólares em empréstimos militares para a Ucrânia. Bom, mas ainda falta a votação. Esse foi ganharam o primeiro round, não ganharam a luta toda. O Gripen sueco e o míssil Meteor. Por que a Rússia está tão nervosa? Se a Suécia de fato transferir caças JS-39 Gripen para a Ucrânia, juntamente com mísseis Meteor de longo alcance, isso poderá se tornar um dos desenvolvimentos mais significativos na guerra aérea desde o início da invasão em grande escala. O Gripen foi projetado especificamente para enfrentar um oponente mais forte. É um caça multifuncional leve, de geração 4++, capaz de operar em trechos curtos de rodovia, com apenas cerca de 800 metros de comprimento. Não requer bases aéreas enormes, nem centenas de militares de apoio. Reabastecer, rearmar e preparar para outra missão leva apenas 10 minutos, enquanto os custos operacionais são significativamente menores do que os de muitos de seus concorrentes ocidentais. Mas a aeronave em si não é a principal vantagem. A arma mais poderosa do Gripen é o míssil Arar Meteor. Graças ao seu motor Ramjet, o míssil mantém alta velocidade durante a maior parte de sua trajetória de voo e pode atingir alvos a distâncias superiores a 150 km, com algumas estimativas chegando a 200 km. Para a Força Aérea Russa, isso representa um nível de ameaça totalmente novo. Hoje, aeronaves russas equipadas com bombas planadoras guiadas operam com relativa segurança, mantendo-se fora do alcance da maioria dos sistemas ucranianos. Essas aeronaves lançam dezenas de bombas planadoras diariamente contra cidades e posições militares ucranianas. A chegada dos Gripens armados com mísseis Meteor forçaria os Sukhoi 34 e 35 e outras aeronaves de combate russas a permanecerem muito mais distantes da linha de frente. Quanto mais distante uma aeronave estiver do seu alvo, mais difícil se torna empregar bombas planadoras com eficácia, reduzindo tanto sua precisão quanto seu impacto. Isso significaria mais
do que simplesmente reduzir a pressão sobre as forças ucranianas. Significaria menos bombas caindo sobre Kharkiv, menos ataques contra Zaporizhia, menos perigo para Mykolaiv, menos casas, escolas e hospitais destruídos. É claro que nenhuma aeronave sozinha pode mudar instantaneamente o curso de uma guerra, mas a combinação de caças modernos, mísseis de longo alcance e pilotos bem treinados poderia restringir significativamente as operações aéreas da Rússia e privar o Kremlin de uma de suas ferramentas de intimidação mais eficazes. É por isso que Moscou acompanha de perto cada notícia sobre uma possível transferência de mísseis suecos Gripen e Meteor para a Ucrânia. Para a aviação russa, isso não é apenas um caça, é um aviso de que a era da quase impunidade dos bombardeios aéreos pode estar chegando ao fim. As pessoas finalmente estão despertando para a realidade no terreno da Ucrânia. A narrativa derrotista acabou e o mundo está percebendo que a Rússia fracassou completamente nessa invasão. O tom da conversa mudou, fundamentalmente. Por muito tempo, observadores externos acreditavam erroneamente que a Rússia acabaria vencendo uma guerra de desgaste pela força bruta. Mas mais de 4 anos após o início dessa invasão em grande escala, as pessoas estão percebendo que força bruta nem sempre significa vitória. Os dados falam por si. Das 23 capitais regionais e cidades com status especial sob controle ucraniano no início da guerra, a Rússia não conseguiu tomar nenhuma. A Ucrânia ainda controla orgulhosamente todas essas 23 cidades hoje. A Rússia está completamente estagnada e seus grandes objetivos estratégicos de subjugação total estão totalmente fora de alcance. As coisas vão piorar progressivamente para a Rússia à medida que sua economia e capacidade militar continuarem a se deteriorar. Mas não podemos nos dar ao luxo de sermos complacentes. A Rússia tem pouco a perder. A guerra ainda vai durar e a Rússia, sem dúvida, causará muito sofrimento antes de ser derrotada decisivamente. A tendência é clara, mas a luta está longe de terminar. A Rússia está a caminho de perder a guerra. Preparem-se. Já mostrei e falei aqui no canal. Brigitte Brink, ex-embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia. Ela disse: "O que vi na Ucrânia foi horrível. A Rússia lançou mísseis e drones contra homens, mulheres e crianças que dormiam em suas casas. Tentou derrubar a rede elétrica de milhões de ucranianos e cometeu crimes de guerra e atrocidades em um nível que não víamos desde a Segunda Guerra Mundial. Renunciei porque a política era pressionar a vítima, a Ucrânia, em vez do agressor, a Rússia. Respeito essa mulher." Nem todo país produz suas armas. Tem que ver isso. A Ucrânia constrói, produz, fabrica obuseiro de 155 milímetros. Aquele tubo é complicado de fazer. O Brasil não faz tubo de obuseiro, que eu saiba. Mas o Brasil fabrica fuzil. A Imbel, a própria Taurus tem cópias né, o fuzil AK, a R15, essas coisas que eles chamam de T4. Então, nós fabricamos, mas nem todo país fabrica. Mas a matéria não é sobre nós, é sobre a Ucrânia. A Ucrânia revela novo fuzil de precisão capaz de penetrar fortificações de concreto russas. Desenvolvedores ucranianos revelaram um promissor fuzil de precisão de grosso calibre que demonstra impressionantes capacidades de penetração em fortificação inimiga. Segundo militares, a nova arma pode atingir alvos com eficácia atrás de paredes de concreto, lajes e outras estruturas de proteção amplamente utilizada pelas forças russas. Graças à sua munição potente e design especializado, o fuzil é capaz de penetrar abrigos que antes eram considerados proteção confiável. Este é exatamente o tipo de ferramenta
que nossos atiradores de elite precisam na linha de frente, disse um representante das forças de defesa. O novo desenvolvimento já passou por testes preliminares e recebeu feedback positivo dos soldados. Espera-se que o fuzil comece a chegar às unidades operacionais em breve. Os 27 Estados-membros da União Europeia validaram a abertura das negociações sobre o primeiro pacote de critérios: Estado de Direito e normas democráticas, com Ucrânia e Moldávia. Uma notícia fantástica, reagiu a primeira-ministra ucraniana Yulia Sviridenko. Estamos nos aproximando da União Europeia passo a passo. Chipre, que preside atualmente a União Europeia, confirmou a preparação oficial para lançar essas discussões, um momento histórico e uma mensagem forte de unidade europeia, segundo a presidência. O último obstáculo removido, a Hungria, que bloqueava o processo, finalmente chegou a um acordo com Kiev sobre os direitos da minoria húngara na Ucrânia, 100 mil pessoas, uma condição inegociável para Budapeste. Em segundo plano, mais de 4 anos de guerra contra a Rússia. A União Europeia acelera, mas o caminho ainda é longo. Será que Putin subestimou a determinação europeia? Os Estados Unidos liberaram 400 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia. O Pentágono estava retendo os fundos há meses. O Pentágono liberou um pacote de ajuda militar de 400 milhões de dólares e os fundos aprovados pelo Congresso no ano passado serão usados para comprar novas armas e equipamentos de empresas americanas. Os itens prioritários incluem munição, sistemas antitanque, equipamentos de defesa aérea, drones e outros suprimentos para a linha de frente. Será que esses sistemas chegarão a tempo de fazer diferença no campo de batalha ou o processo vai ser atrasado mais uma vez? Sargento Gadenal, brasileiro, sargento na Ucrânia, ensinando a armar a granada. Dias depois, ele foi morto em combate. Esse homem era instrutor, líder e combatente. Comandava o destacamento Alfa da 31ª Brigada de Infantaria Mecanizada da Ucrânia. Então tá aí ele dando instrução de granada. A granada vem assim, desmontada em 2 peças. O detonador, que é isso que está na mão dele, e o corpo com o explosivo, que é o que ele pegou agora. Então sempre você, antes de sair para o combate, tem que montar. É por uma questão de segurança. O corpo não tem problema, pode cair no chão, bater, etc. Os detonadores são muito sensíveis, então tem que ser guardado com muito cuidado e, normalmente, como eles explodem, separado de coisas inflamáveis e explosivas, né? Então tá aí, ele vai montar de novo, tirou a proteção do detonador, enfiou, atarrachou. Pronto, a granada está pronta para lançar. É só retirar o pino de segurança e jogar. Ok? Um tribunal da Suécia aprovou provisoriamente a transferência de um navio alvo de sanções para a Ucrânia. Imagens mostram as consequências do ataque à corveta russa Boyki, do projeto 2380 naquela ilha de Kronstadt. Um membro da tripulação morreu no ataque. Herói da Rússia estrangulado. Na Iacútia, o herói da Rússia Alexei Petrov, indicativo urso, foi estrangulado. De acordo com canais do Telegram, Petrov estava envolvido em torturas contra militares das Forças Armadas da Ucrânia e civis. Provavelmente o GUR o achou. Deixa eu tirar minha cara da frente desse porco. A narrativa da guerra por procuração finalmente morreu. Os Estados Unidos cortaram ajuda militar há 18 meses e exigiram uma rendição pacífica, mas a Ucrânia continua lutando. O patético segundo mandato de Trump provou que a Ucrânia não responde a ninguém além de si mesma. Desde o início da invasão em larga escala, vozes anti-ucranianas afirmam que Kiev é apenas um instrumento dos interesses ocidentais. As ações do governo americano no último ano e meio
refutaram completamente essa teoria. Chamar isso de guerra por procuração simplifica demais o conflito e priva tanto a Rússia quanto a Ucrânia de sua autonomia. A Rússia iniciou essa guerra não provocada por seus próprios fins, imperialismo, não em nome de ninguém mais. A Ucrânia trava uma guerra defensiva existencial para evitar se tornar um estado fantoche, desmilitarizado e russificado, não para fazer um favor ao Ocidente. O histórico do apoio ocidental também refuta o rótulo de guerra por procuração. O Ocidente estava completamente despreparado para esse tipo de guerra e nossa ajuda sempre foi hesitante e insuficiente. Se o Ocidente tivesse conduzido uma verdadeira campanha por procuração, teríamos fornecido as ferramentas necessárias para a vitória e estaríamos, pelo menos em parte, preparados desde o início. Durante 18 meses, Washington cortou toda a ajuda militar e pressionou a Ucrânia por um acordo de paz forçado, inexistente e ruim. Em um cenário típico de guerra por procuração, o agente principal decide quando a guerra termina. Os Estados Unidos não podem forçar o fim da guerra, porque a Ucrânia tem sua própria vontade, independente e continua resistindo ao genocídio que enfrenta. A Ucrânia não é um país por procuração. Chamar essa guerra não provocada e o genocídio de guerra por procuração é simplesmente preguiça intelectual. Senador Mark Kelly, herói da guerra e astronauta da NASA. Estou em Odessa, está dizendo ele, na Ucrânia. O povo ucraniano demonstra resiliência e não se rende, mesmo diante de ataques à sua infraestrutura civil. Devemos apoiar a Ucrânia em sua luta contra Putin e a Rússia putinista. É um verdadeiro americano que certamente fará a América ser novamente grande após a saída da quadrilha de corretores imobiliários de Manhattan do Salão Oval. Vocês lembram aquele ônibus que a Ucrânia explodiu, né, detonou com um drone, e que a Rússia está dizendo que a Ucrânia matou civil? Olha o ônibus aí. Militares russos estão transformando ônibus civis em postos de controle de drones, se gabando de quão espertos eles são. E depois seu comparsas Zelambibotas escreve histórias lacrimosas sobre ataques a ônibus civis. O exército russo, filho de uma mãe, e os propagandistas russos, filhos de outra. Zelensky escreveu uma carta aberta a Putin. Ele disse, entre outras coisas, independentemente do que você diga sobre a OTAN, geopolítica e a língua russa, essa guerra é uma escolha pessoal sua. Uma guerra sem motivo real. É exatamente assim que a história se lembrará dela. O presidente Zelensky, em carta aberta a Putin, pediu um encontro para pôr fim à guerra. Se o senhor não chegar pessoalmente à conclusão de que é hora de acabar com esta guerra, a Ucrânia continuará lutando por sua existência. Teremos aqueles que nos apoiam, disse ele. Zelensky para Putin. Se você pessoalmente não chegar à conclusão de que é hora de acabar com essa guerra, a Ucrânia continuará lutando por sua existência. Teremos aqueles que nos apoiarão, mas você também terá que lutar muito, muito mais pela sua própria existência, não pela da Rússia, mas pela sua. E isso não é uma ameaça minha ou da Ucrânia, são fatos da história russa que você conhece bem. Quando a Rússia se cansa, mudanças acontecem. Podemos trabalhar com base nesse cansaço. Peskov comentou imediatamente a carta aberta de Zelensky. Ele disse que o Kremlin já tinha visto, mas que Putin seria informado sobre ela posteriormente. Quer dizer, Putin não sabe de nada como sempre. Peskov acrescentou que Zelensky poderia ir a Moscou se quisesse se encontrar com o anfitrião do Kremlin. Parece que Putin está optando por esperar até que seu próprio povo o elimine com uma caixa de rapé. O Wall Street Journal relata que parte da elite russa
está se desiludindo com a guerra. Mesmo entre os falcões, cresce a percepção de que uma vitória completa é inatingível e que as perspectivas de continuar a guerra estão longe de ser otimistas. O velho do bunker está recebendo uma chance de salvar as aparências. Mas será que ele apreciará um presente tão generoso? Lá vai esse merdão dizer besteira e se meter. Trump reagiu à carta de Zelensky a Putin, dizendo que seria ótimo se os dois líderes se encontrassem. Ele afirmou que ambos os lados farão concessões, alegou ter proposto essas concessões e disse que a Ucrânia não existiria hoje sem o apoio militar e as armas dos Estados Unidos. Ele também mencionou as armas antitanque fornecidas durante sua presidência. É um bestão, forneceu nada. Forneceu ajuda lá para o amigo dele com inteligência e dados confidenciais da Ucrânia que ele passou para o inimigo. Vou te contar. Ele cortou toda a ajuda militar, mas agora, se ele vê que o Zelensky vai conseguir fazer a paz, ele vai querer entrar no meio para dizer que foi ele que fez, ele que conseguiu. Não. A Ucrânia não precisa das armas americanas, está se virando, fazendo ela própria as suas armas. Ele está bem por fora. Aliás, são dois velhos gagás, ele e o Putin. O Putin anda desmaiando pelos cantos, está todo mundo... Ia dizer um palavrão, mas começa com B e todo mundo sabe o que eu ia dizer desses dois velhos. Rodney Cook, o comissário de baile de Trump, sentado ao lado de Steven Seagal, no evento de propaganda de Putin em São Petersburgo. Tá vendo? Ninguém vai na Ucrânia, mas vai todo mundo à Rússia. Quer dizer, todo mundo que eu digo, os americanos. Zelensky disse que há progresso nas negociações com a União Europeia relativamente à adesão da Ucrânia. Teremos um calendário muito claro de oportunidades para avançar nas negociações, especialmente após as mudanças na Hungria. Cumprimos os prazos. Agora, já em junho, esperamos avançar para a abertura dos clusters que a Ucrânia preparou. Fizemos a nossa parte, agora depende da União Europeia. Praticamente todos os dias a nossa equipe está em contato com a União Europeia e isso é muito importante para a nossa motivação, para a motivação de todos os nossos colaboradores. Cada notícia positiva da União Europeia confirma que a Ucrânia está no caminho certo e que nossos parceiros estão conosco e com a Ucrânia. Putin afirmou que não houve um único uso de combate do míssil Orezhnik na Ucrânia. Ele disse que a Rússia deliberadamente atingiu um galpão em Bilat Sérvica para observar como os blocos se desfaziam. Ele afirmou que o Orezhnik poderá ser usado no futuro, inclusive em cidades ucranianas. Putin é um mentiroso e um criminoso de guerra. Ele já usou várias vezes e sempre errou o alvo porque o troço não tem pontaria. É um bobalhão. Agora está dizendo que não, nunca usou não. E é bom ele falar em Bilat Sérvica, que pelo visto ele está sabendo do fracasso, né? Porque escondem tanta coisa dele que eu pensei que tivesse escondido isso também. Durante anos a estratégia de Moscou foi simples: atrasar a Ucrânia no campo de batalha e bloqueá-la politicamente por meio de governos aliados dentro da União Europeia. Agora, até mesmo esse obstáculo começa a ruir. A Ucrânia fez o seu trabalho, as reformas estão avançando, as negociações estão avançando e o Kremlin observa uma de suas últimas ferramentas de influência na Europa se tornar menos eficaz. Quanto mais a Ucrânia se aproxima da União Europeia, mais óbvio fica: Putin está perdendo muito mais do que território. Ele está perdendo o futuro que queria negar à Ucrânia. Se Putin acha que não conseguimos construir nossa própria arma nuclear, não há nada de difícil nisso. Nós conseguimos, disse Denis Stillerman, proprietário e projetista-chefe da Firepoint. A Firepoint é a do Flamengo e outros.
E assim chegamos ao final de mais uma edição. Esperamos que você tenha gostado das notícias que separamos para você. E aproveite para se inscrever no canal, acionar o sininho para ficar sempre bastante bem informado. Se gostou daquilo que apresentamos, não esqueça de deixar o like. E se inscrevendo no canal, você vai fazer parte dessa família de 114 mil amigos, tá? A notícia não tem muita novidade. Aquela guerra de atritos não tem diferença na linha de frente. Os bombardeios em São Petersburgo chamaram a atenção do mundo mais como propaganda do que como prejuízo militar severo, né? Então, o que nós temos de interessante é que em Chipre começou as conversações para a entrada na União Europeia da Ucrânia e da Moldávia. É um caminho longo, mas o primeiro passo já foi dado. No Congresso americano, uma votação venceu de dar apoio, um apoio maciço de muitos bilhões de ajuda econômica para a Ucrânia. Mas ainda falta, acho que, votação do Senado, né? Vamos ver. A primeira batalha está vencida, mas ainda tem manobras. No Senado, por exemplo, o Trump tem maioria. Vamos ver. Vamos torcer, é o que a gente pode fazer por aqui. Vamos ver por onde andou o José Reis. Ele mora na Suíça, mas ele foi visitar a terra do Charlie Chaplin. José Reis resolveu passear em Vevey, na Suíça. Vevey, não sei se pronuncia assim, é uma encantadora comuna suíça situada no cantão de Vaud, na região conhecida como Riviera Suíça. Banhada pelas águas cristalinas do Lago de Genebra, Lac Léman, e cercada pelos Alpes, a cidade é mundialmente famosa por abrigar a sede global da Nestlé e por ter sido o lar do ícone do cinema mudo, Charlie Chaplin, nos seus últimos 25 anos de vida. Conhecida como a Pérola da Riviera Suíça, Vevey combina a atmosfera de conto de fadas com uma rica vida cultural, excelentes restaurantes e paisagens deslumbrantes. Muito bem, se você chegou até o final, agradeço penhoradamente você ter nos brindado com a sua audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho, e assim vai ficar sempre muito bem informado. Se puder, compartilhe com os amigos. Muita gente ainda não conhece. Não me refiro nem ao meu canal. Me refiro mais a esse assunto, guerra da Ucrânia. Tem muita gente ainda desinformada, achando que a Rússia está ganhando de lavada, quando aqueles que são usuários assíduos no canal sabem exatamente qual é a realidade, tá? É uma praxe desse canal, afinal de toda edição nós temos a galeria de membros, que é uma listagem nominal de todos os nossos apoiadores, aqueles que ao lado do nome nos comentários tem o distintivo da artilharia. Todo membro desse canal recebe o distintivo da artilharia que o YouTube coloca do lado do nome, do logo da ID, ali na área de comentários, tá? Depois, aquilo que vocês já convencionaram chamar de galeria de abraços. Primeiro elas, minhas queridas amigas, aquelas que fizeram comentário ontem, eu anotei num bloco de notas e você vai ver as letrinhas subindo com nome e cidade de cada uma. Depois, eles, os meus queridos amigos, a mesma coisa. Fizeram comentário ontem, disseram nome e cidade, eu anotei, e assim que eu terminar de falar, você vai ver nas letrinhas subindo, tá? Um abraço para o Carlos Caldeira e Cid Lopes de Salvador, Bahia.
Um abraço para Assis de Itauá, no Ceará. E, sexta-feira, o americano diz TGIF. Thank you, God, it's Friday. Né? Porque ele vai pescar na montanha, na serra, no fim de semana. Eu vou treinar tiro. No final desse mês, o campeonato é em Rio das Ostras, uma linda cidade praiana no norte fluminense. Já mostrei aqui no canal. Tem uma praça com uma baleia jubarte em tamanho natural. Então é muito bonito o Rio das Ostras, mas por causa do meu trabalho aqui na guerra da Ucrânia, eu vou sair de madrugada assim que eu colocar o vídeo no ar, vou lá, faço a competição e espero até a hora do almoço estar terminando e vou pegando estrada de volta. Que bom que não é nesse fim de semana, porque quando é feriadão, amigo, a volta é de matar. Engarrafa tudo que é estrada, mas no último fim de semana talvez não tenha tanto movimento. Muito bem, bom fim de semana e até amanhã, se Deus quiser.